Olá, eu sou o presbítero Felipe, eu falo aqui da Igreja Acolhidos por Cristo. Esse vídeo, uma série de vídeos que falam sobre inclusão. Se você tem perguntas aí sobre inclusão, sobre LGBT, sobre transexualidade, sobre pecado, sobre céu, enfim, inscrevam-se também no canal, que é muito importante. Toda semana vai ter um vídeo aí novo para você, tirando dúvidas super polêmicas, super legais. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, hein? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, talvez o maior de todos. Ser gay é pecado? Talvez você tenha procurado aí no YouTube esse tema e você tenha chegado aqui. Ou talvez você tenha vindo pelo canal da igreja. Essa playlist que a gente está fazendo é muito importante porque a gente traz questões que às vezes as pessoas tratam de uma forma muito leviana e às vezes a gente esquece que a gente está tratando de vidas. São pessoas que estão pensando em se suicidar, às vezes são pessoas que estão passando por um processo de depressão. O objetivo não é machucar ninguém ou trazer nenhuma insatisfação dentro do seu coração, mas é trazer o conhecimento da palavra sobre esse assunto com todo respeito. O que é pecado? Né? Muito se fala sobre pecado. Tem uma noção de que do que seja certo e errado, e tratam isso como pecado ou não. Quando você pergunta para alguém, mesmo que ela não venha na igreja, o que é pecado, ela vai dizer, é algo que não é certo. E aí a gente entra numa seara muito interessante, que é a seara do certo e errado, que não tem nada a ver com o pecado. Pecado é uma questão bíblica, é aquilo que Deus diz que é pecado. Nem tudo que é certo é errado. Dentro da cultura brasileira, é pecado ou não é pecado. São duas coisas totalmente distintas. Pecado são coisas em que Deus não quer que façamos. Dentro da cultura, que é algo totalmente diferente, a cultura ela é uma matriz, né? Você tem uma matriz familiar, você tem uma matriz social, a sociedade ela tem uma ideia de tudo, né? Que nem sempre tem a ver com a Bíblia. Nem sempre aquilo que você acha que é certo ou errado é pecado ou não. E nem sempre aquilo que você acha que os seus pais acham que é errado, a sociedade acha que é errado, a Bíblia vai dizer que é errado. E há uma tendência cultural, dentro da nossa cultura brasileira principalmente, de rejeitar a diversidade. Então se cria um padrão de que é certo e errado, correto. Esse padrão, tudo que foge dele é rejeitado, né? E aí a gente precisa perceber que falar sobre algo que vai direto à identidade de alguém é algo que causa um conflito muito grande. Existem pessoas que passam uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira sem aceitação. Por quê? Porque a cultura dela fala que ela está errada e é algo que ela não consegue mudar, porque faz parte da identidade dela. E a gente vê uma criação em que Deus criou uma diversidade muito grande de cores, de animais, de sons, né, de seres humanos. Existem pessoas com todo tipo de cor de cabelo, inclusive eu tenho cabelo azul. Mas existem pessoas com vários tipos de tonalidade de voz, vários tipos de gostos, vários tipos de talentos, né? E a gente vê uma criação que se autolimita e quer criar um padrão. Então a gente vê que toda essa diversidade que é gigante, quando ela passa pelo funil do padrão, ela se torna opressora, né? E isso entrou, infelizmente, também dentro da religião, principalmente a religião cristã, né? Porque às vezes com essa tendência de querer agradar a Deus e olhar e tentar ler a Bíblia buscando o que é errado, e não buscando a forma de encontrar a Deus, a forma de amar a Deus, a forma de compreender, o ser humano ele começa a olhar a Bíblia com uma tentativa de ver o que é errado, que às vezes estão impregnadas de dor, impregnadas de depressão, impregnadas de não aceitação e vivem às vezes uma vida inteira de mentira. Imagine uma pessoa que nasceu com alguma característica diversa, enfim, cor de cabelo, cor dos olhos, o modo de falar, às vezes tem uma voz mais aguda, né? Às vezes tem um cabelo de uma cor, e alguém falar para ela, olha, esse jeito que você é pecado, é errado. E você imagina uma pessoa às vezes pintando o cabelo a vida inteira, ou a pessoa que tem a voz mais fina
forçando a voz para falar mais grave a vida inteira, porque aquilo é pecado. É como se você carregasse um peso nas costas a vida inteira e você nunca pode ser aquilo que você é. Você consegue tentar se colocar no lugar dessas pessoas? É uma opressão muito grande e muito injusta. É quando você vê um conjunto de ideologia, né, religiosa, que às vezes se torna tóxica, ou às vezes nem é religiosa, mas está tão impregnada na cultura que existe, ela está ali com aquela carga cultural. E você vê a realidade das coisas. E esse ideal não se enquadra com a realidade, né? E aí você fica com esse dano psicológico uma vida inteira. E é por isso que eu vou terminar esse vídeo sem responder essa pergunta totalmente, porque nós vamos ter outros vídeos. Eu quero que você entenda que foi justamente por essas incongruências que nasceu algumas tentativas de entendimento, né? O pensamento científico, ele é uma tentativa muito mais fiel de se alcançar uma verdade. E dentro da ciência, a gente vai entrar no estudo, na teologia, que são estudos aprofundados, estudos sérios. Não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com cultura, tem a ver com a realidade da palavra de Deus. E esse estudo, ele está dentro da teologia e se chama teologia inclusiva. E nós vamos falar sobre ele a seguir nos próximos vídeos, né? Que é essa tentativa, essa busca de respostas que às vezes a religião, a cultura já se limitou. Porque existe uma necessidade, há pessoas morrendo, há pessoas se suicidando, há pessoas casando sem amor, há pessoas perdendo a vida. Então o que está errado? Alguma coisa está errado. E aí nasce a teologia inclusiva para a gente debater sobre esses temas. Mas não se esqueça, manda suas perguntas aí para a gente responder. Se inscreva no canal, curta, siga o Instagram da igreja, o Facebook, Acolhidos por Cristo Oficial, e fique por dentro de toda a programação. Você sempre será muito bem-vindo aqui. Um beijo aqui do presbítero Felipe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.